Oiê, eu sou o Marco e seja muito bem-vindo a esse meu novo espaço, aonde eu vou transformar o domingo solitário em algo mais leve e aconchegante. Então, por favor, entre e fique. Para esse primeiro vídeo, eu decidi trazer um tema que entrou na minha mente e ficou por um bom tempo, que é sobre o medo de não ser visto. Um medo que muita gente tem, mas a gente não conversa muito sobre porque ele demonstra uma vulnerabilidade muito grande em nós. Em que a gente questiona, como assim você não vai conseguir ser visto por ninguém? Seu trabalho não é bom o suficiente, você não se esforça o suficiente, mas nem sempre depende só da gente para que essas coisas aconteçam, para que alguém veja realmente a gente. Então eu espero muito que você consiga entender e que a gente consiga ter uma troca mútua entre a gente. Antes de começar a falar mesmo sobre o assunto, eu acho que é importante trazer um contexto de onde ele veio, em que eu parei e pensei, tá, isso aqui seria uma boa ideia para um bom papo de domingo. E isso veio de uma forma muito leve, uma forma muito natural, em que eu comecei a pensar na criação desse canal, desse novo formato de vídeo, só que deu esse medo de que ninguém visse meu vídeo, ninguém me ouvisse até o final. E eu entrei na raiz desse ponto, desse meu problema, e voltei lá para trás, aonde eu me questionei de uma situação que aconteceu lá no período da escola, em que eu fiz um trabalho, tive todo um conceito, toda uma história, toda uma estética, criei tudo do zero para não ter nenhum reconhecimento. E eu me perguntei um dia, será que eu não me esforcei? Será que as pessoas não gostaram? Mas depois de um tempo eu percebi que realmente não depende só de mim para que essas coisas aconteçam. Não depende só da gente. Isso assusta um pouco, né? Porque depende do outro, isso é algo mais complicado ainda, porque a gente não controla o que o outro vai pensar, o que ele vai gostar, o que ele vai querer. E acaba chegando um pouco nesse medo de comparação junto, porque muita gente cria coisas muito rasas que acabam recebendo um holofote maior, enquanto pessoas que se esforçam muito mais, criam uma estética, criam um conceito, uma produção, ficam lá embaixo, ficam na sombra, ninguém vê. E isso acontece muito no âmbito da internet também, em que muita gente cria conteúdos incríveis, enquanto outros não criam nada demais e explodem. Só que esse medo de não ser visto, ele vem em qualquer âmbito da vida, tanto amoroso, pessoal, ciclo de amigos, interpessoal, porque realmente a gente tem medo de só não ser visto de alguma forma. Num namoro, por exemplo, a gente tem medo que nosso parceiro não reconheça o nosso esforço, que ele não reconheça que, cara, ele tá se esforçando pra fazer dar certo. É a mesma coisa numa amizade, em que o outro não leva em consideração as outras coisas que o outro fez pra ele, sabe? Isso também, principalmente no âmbito profissional, em que a gente se dedica em um trabalho, em um projeto, só que o nosso chefe, no final, ele fala, tá, gostei do seu conteúdo, mas pode fazer uma alteração? Pode mudar isso aqui? Pode mudar aquilo lá? E isso acaba pegando um pouco na gente, porque a gente se questiona, meu Deus, a pessoa não está vendo o esforço que eu botei nisso. Isso mostra como esse tema é algo muito amplo, ele é muito maior que a gente, porque é um medo que realmente consome todas as nossas áreas se a gente deixar. Se expandir, ele realmente consome a sua vida pessoal, amorosa, profissional, tudo junto, e você fica tipo, meu Deus, o que será que eu faço? E não sei onde eu vou. E realmente é algo que assusta bastante. E com o tempo que eu comecei a criar o meu conteúdo, tanto no Instagram como aqui, agora que eu comecei a criar no YouTube, me pegou um pouco, porque eu percebi que o algoritmo, ele é muito invisível às vezes ele só não te vê. Ele coloca lá em cima pessoas que são tipo super rasas, super sem conteúdo nenhum, enquanto quem cria muito, quem pensa muito, fica lá embaixo, ninguém vê. E faz a gente questionar, será que a gente realmente é invisível? Ou será que o mundo grita mais alto que a gente? Mas será que é certo pensar nisso também? Que enquanto a gente grita muito baixo, existe um mundo inteiro gritando muito alto? Como que a gente vai alcançar o grito de um mundo inteiro? E isso é algo que assusta mesmo, porque não tem como comparar uma pessoa com o mundo inteiro. A gente percebe que o erro não é mesmo a gente não tá errando, a gente tá se esforçando, a gente tá se dedicando, depende do algoritmo, depende das pessoas, depende de quem gosta, de quem assiste, enfim, é uma situação realmente muito difícil de desviar e de driblar. Mas uma coisa que eu aprendi com essa coisa de não ser visto foi reconhecer pequenas vitórias que eu tive, pequenas conquistas que foram invisíveis, que acontecem de uma forma muito natural que a gente nem percebe que vira uma conquista. Por exemplo, uma situação que eu vejo como uma conquista pra mim foi andar de bicicleta sem rodinha. Percebi que isso pra mim foi algo muito significativo e é algo muito infantil, digamos assim, tipo, meu Deus, você considera andar de bicicleta sem rodinha uma conquista? Cara, sim! Quantas vezes eu caí de joelho, ralei meu joelho inteiro andando de bicicleta com rodinha, né? E depois eu senti aquela liberdade de andar sem rodinha, mundo afora, sabe? Isso é uma pequena conquista, mas na verdade foi algo muito grande pro Marco quando ele era pequeno. Ele reconheceu aquilo e viu que, cara, realmente você foi muito foda, sabe? Você se esforçou muito, parabéns! Foi uma grande conquista, só que a gente acaba não dando importância pra elas. Porque quando a gente cresce, a gente quer que tudo que fazemos agora
se torne algo visto. Mas a gente primeiro tem que ver as coisas que a gente fez. Não adianta a gente querer que alguém veja a gente sem a gente se ver primeiro. Primeiro vê o que tu conquistou, não vê o que tu perdeu. Só que com o tempo a gente vai perdendo essa inocência, a gente vai perdendo essa pureza em ver esses pequenos atos, essas pequenas conquistas em algo grande. E eu vi recentemente uma metáfora que falou muito sobre isso, que é a metáfora da semente. Que é uma metáfora em que ela fala sobre uma semente e quando a gente planta ela, a gente não consegue ver o que ela tá fazendo, né? Ela pode ficar um mês, 2 semanas, anos lá germinando, mas a gente não consegue ver. Então, na nossa cabeça, aquilo não tá funcionando. Mas se a gente for ver dentro do solo, ela vai estar criando as raízes dela, só que a gente não consegue ver. Por causa que é algo muito mais interno, é algo muito mais interior. Então é muito mais significativo você se olhar por dentro do que querer que as pessoas te olhem por fora. Porque quando a gente tá bem resolvido com a gente, quando a gente sabe que a gente deu o nosso melhor, a gente acaba percebendo que aquilo é mais importante do que alguém reconhecer a gente e falar assim, cara, seu trabalho foi muito bom. É mais importante a gente falar pra nós mesmos, tipo, nossa, Marco, você fez um trabalho muito bom. Você sabe que você fez. E com tudo isso, eu quero só falar pra você que tá vendo esse vídeo até agora, que é importante saber que tem alguém passando pela mesma coisa que você. Esse medo não é só você que sente. Eu também sinto, eu também tenho medo de não ser visto. Não é por causa que eu crio meus conteúdos, não é por causa que eu tenho meu jeito extrovertido, que eu não tenho medo. Eu tenho essa angústia dentro de mim. Eu tenho muito receio de me esforçar muito e ninguém me ver. Mas eu sei que é muito mais importante a gente ter qualidade do que quantidade. Isso é algo que acaba firmando a gente muito lá na frente. Vocês podem até ver que muita gente acaba tendo muita quantidade agora, milhões de seguidores. Mas lá na frente o que importa é a qualidade, o que importa é a constância. Porque lá na frente só fica quem realmente tem consistência, quem tem consciência também. E agora a última pergunta pra, explodir o resto da mente que sobrou ainda, por causa que eu acho que esse vídeo já deu uma grande reflexão na sua mente. Eu espero muito, porque na minha, enquanto eu fui falando, já comecei a pensar em mais coisa ainda. Porque eu decidi criar esse canal mesmo sabendo que tem a possibilidade de eu não ser visto, sendo que é um medo meu não ser visto. Assim, não tem uma resposta objetiva, uma resposta clara, mas o que eu posso falar mesmo é que eu quero trazer realmente essa conexão com você que tá vendo esse vídeo. Eu quero trazer esse papo, cabeça, sabe? Eu quero refletir contigo. O domingo, pra mim, sempre foi uma situação que realmente me deixou muito isolado, me deixou muito solitário. Eu realmente me sentia muito puxado, sugado no domingo. Eu ficava muito cansado, eu ficava muito pensativo, eu pensava só em coisa ruim, eu pensava, meu Deus, tá tudo dando errado. Só eu tô pensando assim. Eu sinto necessidade de ter alguém que eu possa compartilhar isso. Então, por isso que eu tô aqui, conversando com o celular, parecendo um maluco. Mas eu sei que você que tá vendo esse vídeo conseguiu me entender, conseguiu se identificar. Eu espero muito que tenha conseguido isso, que eu tenha feito você refletir também. E bom, gente, como tudo que é bom sempre acaba também, a gente chegou ao final do nosso primeiro vídeo. Eu falo nosso por causa que esse canal não é só pra mim, é pra você também que tá vendo. Então, nosso primeiro vídeo, nosso primeiro papo de domingo à noite. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato. Então, por favor, quem me viu até aqui, comenta aí embaixo, fala o que achou, temas pros próximos vídeos, o que você tirou desse nosso conversa, o que você parou e pensou, nossa, realmente essa mensagem foi pra mim. Se você pensou em alguma situação que aconteceu, em que você se sentiu como não visto, comenta aqui. Enfim, agora oficialmente chegamos ao final desse vídeo. E eu espero muito que eu possa contar com a sua companhia no próximo domingo. Beijo!